Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. Nós abrimos essa edição falando sobre o uso das máscaras. Nessa semana, a orientação do governo foi seguida pela Prefeitura de São Paulo, que voltou a recomendar a proteção nos ambientes fechados. Mas vale destacar que a medida, tomada com base no aumento dos casos da doença, não é obrigatória. Usar ou não usar a máscara ficará a critério de cada um. A mudança na orientação ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo. O Comitê de Saúde do Estado de São Paulo afirma que a medida foi colocada como uma recomendação, em função das dificuldades de se criar fiscalizações e penalidades. Com um bom senso das pessoas e como está recomendável, é muito a partir do conforto também que cada um sente para poder utilizar ou não a máscara. Para o infectologista, mesmo com a diminuição da contaminação da Covid-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados deveria ter sido mantida. Em ambientes fechados, enquanto nós estivermos diante de uma pandemia, é sensato continuar usando máscara, sim, tanto para a redução da transmissibilidade, como também para que a gente possa proteger as pessoas que são mais suscetíveis à doença e que pode ter complicações. Esta escola estadual, que fica na zona norte de São Paulo, manteve os protocolos de segurança do início da pandemia, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel. E, segundo a diretora, isso foi fundamental para que a unidade não registrasse contaminações com Covid-19. Esses protocolos nos trouxeram uma certa tranquilidade, não tivemos que fechar a escola em nenhum momento, respeitando essas orientações. Aqui, grande parte dos alunos só retira a máscara na hora do recreio. O Arthur não sai de casa sem ela. Para a pessoa não pegar coronavírus, para a pessoa não sentir algo ruim. E as máscaras protegem também de outras doenças típicas desse período de meio de ano. Nessa época do ano, nós temos um aumento de vírus respiratórios, de um modo geral. Vírus sinciciais, o próprio influenza, né, outono e inverno, né, e, obviamente, poucos vírus nós temos como proteger contra eles, como é o caso da influenza, que tem vacina. E aí as pessoas, infelizmente, não se protegem, né? O grau de percentual de pessoas protegidas contra a influenza tem sido baixo, aquém do desejado. Então, nós temos que ter esses cuidados e manter o uso da máscara em ambientes fechados, sim. Orientação que a Laura segue e recomenda. Porque senão, se a gente pegar Covid, as pessoas acabam morrendo. Como vimos na reportagem, para quem estava quase voltando a pensar naquele antigo normal, o retorno da recomendação do uso de máscaras pegou, sim, muita gente de surpresa. Em algumas escolas, tornou a ser obrigatório por conta do aumento nos casos e nas internações por Covid. E é claro que já deve ter passado pela sua cabeça, assim como passou pela minha, a seguinte pergunta: será que vamos viver tudo aquilo de novo? Lockdowns, distanciamento social, trabalho remoto, o medo? Calma. Para responder a essa e outras perguntas, a gente vai bater um papo agora bem pé no chão com a médica clínica doutora Valéria Goulart. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos lá. Tivemos um mês de maio com alta de casos, mas o número de mortes registrou queda. Esse cenário já era esperado por conta da flexibilização das medidas de restrição? O que acontece? A presença dessas variantes, né, do próprio Covid, elas têm uma transmissibilidade muito alta. E, lógico, as pessoas fizeram o relaxamento das medidas preventivas, está diminuindo também, né, a própria imunidade contra o Covid, principalmente após as vacinações, várias pessoas não estão aderindo mais às vacinações. Então, é normal nessa fase aumentar o caso, já chega o inverno, a transmissibilidade é maior em ambientes fechados, né? Mas a grande notícia maravilhosa é que não tem a gravidade de acordo com as ondas anteriores, né? Para ter uma ideia, a própria Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, ela divulgou agora no finalzinho de maio,
né, que praticamente todo, assim, mais da metade, né, uns 60% dos casos que está tendo todos esses problemas respiratórios, que a gente considera que a síndrome respiratória aguda grave foi devido ao Covid, mas é assim, está muito ligado a realmente, às vezes, baixa de imunidade, e essa parte que realmente tem outros vírus que são comuns, né, nessa fase, né? Então a gente tem que tomar, assim, a consciência de, se tiver um lugar muito fechado, você estiver gripado, realmente, né, evite isso para que não dissemine, principalmente pessoas, às vezes, que têm uma imunidade mais baixa, idosos, eles acabam não tendo uma sequela, né, para poder pegar mais fácil. Mas vai acabar ficando difícil, né? Eu cheguei a uma fase que praticamente todo mundo já teve o contato com, que tem várias pessoas que às vezes teve até mais de 4 vezes infelizmente, a contração do Covid. A gente noticiou nessa semana a extensão da 4ª dose da vacina para quem tem 50 anos ou mais. É possível que o restante da população também tenha acesso a essa 4ª dose no futuro próximo? A tendência é que, assim, agora com uma 4ª dose, ou a 2ª dose, que a gente fala de reforço para pessoa acima de 50 anos, né, já está autorizada, né? Então, a tendência é que ela vai disponibilizar para o restante da população. Sempre vão dando prioridade por faixa etária, né? Se a gente for ver, uma média, no Brasil, um dos países que mais está sendo as pessoas aderir à vacinação, né? Mais de 77% da população brasileira já tinha tomado pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid, né? Então, isso aí, se a gente somar pelo menos 93 milhões de brasileiros já tomaram pelo menos uma dose de reforço, né? Então, a aderência é muito grande se a gente comparar com vários países no mundo. Mas a tendência é cada vez mais a vacina ser disseminada e vai praticamente incluir todas as faixas etárias. Principalmente com pós-Covid longo, quando a pessoa tem sequelas. Hoje a preocupação nossa que lidamos nessa área é com a sequela do Covid. Pessoas que ficam às vezes cansadas, cai cabelo, dá brain fog, que a memória fica ruim. Então hoje a gente observa muito sequelas mesmo dessas cepas novas, né, da Omicron, que é onde que as pessoas não vão associar ao Covid. Porque como não estão fazendo o teste, eu não sei. As pessoas acabam falando assim, eu tenho um cansaço absurdo que eu não tinha em pacientes jovens. Outro dia eu peguei uma médica que ela trabalha com plantão e ela vive disso 32 anos, não consegue raciocinar mais nada. E é o que a gente está vendo. Difícil, então, né? O que mais vai chamar a atenção agora são os sintomas do Covid longo ou pós-Covid, que é um alerta muito grande para a população, para as pessoas em geral. O que eu tinha em pouco tempo depois eu acabei tendo? Isso fica um grande detalhe para você aí que realmente modificou uma coisa bem importante da sua vida. E esses sintomas são mais de 48 sintomas que tem, principalmente pós-Covid. E por fim, eu gostaria que você respondesse para a gente a pergunta que não quer calar. Há alguma chance da gente passar por tudo aquilo de novo? É um susto muito grande, né? Esse lockdown, várias pessoas perderam emprego, ficaram com instabilidade financeira, emocional, desencadeou diversos crises de ansiedade, depressão das pessoas até hoje, né? A nível, a gente está vendo isso como médico, essas sequelas, né? Porque foi uma coisa muito assustadora. Eu acho muito difícil, porque agora, que eu falei, os próprios cientistas médicos já estão sabendo manejar a doença, né? Então, não estão sendo pegos assim com a mão nas calças, né? Então, hoje os médicos já têm toda uma facilitação de cuidado. Eu acho muito difícil, né? Lógico, medicina nunca a gente pode falar que não. Quem ia imaginar, né, que na atualidade de hoje, com todos os meios que a gente tem de imagens, de exames, a medicina avançada do que há uns séculos atrás, a gente ia passar por isso. Mas eu acredito que não, entendeu? Mas a gente tem que sempre estar prevenido, né? Vira e mexe, vírus novos estão vindo aí assustando, né? Eu acho que o mais importante é a gente se cuidar e manter nossa imunidade sempre em dia. Prevenção é muito melhor do que, né, ter que recorrer à medicação. Você foi sensacional nessa entrevista, que acalmou os nossos corações. A gente acabou de bater um papo aqui com a doutora Valéria Goulart, que é médica clínica. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Muito obrigada e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Esse espaço está sempre aberto para você. Até mais.
E por falar em pandemia, ela fez muita gente se reinventar em vários sentidos. Você vai conhecer agora a história de um empresário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que encontrou na produção de artigos de couro muito mais do que um simples passatempo. Hoje, as peças produzidas de forma totalmente artesanal foram parar até em outros países. Para Carlos Cavalcante, trabalhar com couro é ao mesmo tempo um hobby, terapia e renda extra. Artesão e designer em couro autodidata, há 2 anos aprendeu assistindo vídeos pela internet, mas ele foi em busca dos mestres do couro. Tem um ateliê alemão, chama Hans, muito bom, o trabalho dele é perfeito, então eu me inspirei muito ali. Tem muito site russo, vídeos de russos fazendo objetos em couro, é maravilhoso o trabalho deles. Então eu me inspirei mais nesse trabalho europeu. Em Campo Grande, desde 2013, trabalhava no ramo de medicamentos. Quando decidiu mudar de setor e investir na venda de placas de energia solar, a pandemia começou. Foi preciso se reinventar. Você não podia sair de casa, eu procurando o que fazer, descobri a resina epóxi. Então passei a fazer trabalhos de madeira com resina. E fazia muita sujeira, muito pó, uma química violenta. Depois da experiência de produzir móveis de madeira com resina, Carlos foi se aventurar no couro. Ganhou uma carteira de um amigo e tentou reproduzi-la. Esta daqui é a primeira. Produziu carteiras, cintos e aventais. Depois passou para bolsas e mochilas. Hoje os produtos ganharam outros países. Tem uns trabalhos meus que estão sendo expostos esse final de semana lá em Corumbá no festival. Já foram peças para o Uruguai, para o Paraguai, para a Argentina. A psicóloga Mônica conheceu o trabalho na Feira Vitrine do Mato. Ficou encantada com a qualidade dos produtos e com o acabamento. Todo o trabalho dele chama muito atenção por esse aspecto, né? De ter só aquela informação, é o couro e ponto, e a mão, aquela coisa bem artística mesmo. Ela levou um relógio de valor sentimental para que o designer faça uma pulseira exclusiva. Está comigo há mais de 30 anos, pus a pilha só. Depois desses anos todos. E agora vai ficar melhor ainda, né? Porque vai ficar com toda a exclusividade, vai ficar com todo o meu estilo, né? Nas mãos do Carlos. Todas as peças, da menor às maiores, são cortadas e costuradas à mão, o que deixa o trabalho com as características de uma peça única. Eu não tenho máquina de costura, não gosto, nunca terei, porque eu me proponho a fazer uma coisa artesanal. Convidado para expor em julho no Festival de Bonito, a próxima meta é transformar o trabalho em couro na principal fonte de renda. A gente não pode estabelecer limites, né? Não pode estabelecer limites. Um dia o meu sonho é ter um ateliê grandão, ter um monte de gente, eu ensinando um monte de gente, a gente desenvolvendo produtos. Quem sabe, né? Um dia. Sonhar é preciso, né? Sonhar é preciso. E vamos agora de economia. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. O setor de serviços avançou e contribuiu com o bom resultado do PIB do primeiro trimestre. A economia brasileira cresceu 1% nos 3 primeiros meses do ano. Segundo o IBGE, o país totalizou 2 trilhões e 200 bilhões de reais no primeiro trimestre. Na comparação com o mesmo período de 2021, a economia cresceu 1,7%. Este é o terceiro resultado positivo, depois do recuo no segundo trimestre de 2021. Os dados também mostraram um crescimento de 4,7% no acumulado de 12 meses. Além da alta no setor de serviços, também houve leve alta na indústria e queda na atividade agropecuária. O bom resultado do primeiro trimestre em indicadores antecedentes positivos nos últimos meses tem levado a uma revisão para cima das projeções para o crescimento da economia em 2022. Analistas apontam para um avanço do PIB acima de 1% no ano, enquanto o governo estima uma alta de 1,5%. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o desemprego que caiu no Brasil e ficou no menor nível desde 2016. E ainda, o Catavento, Museu de Ciências de São Paulo, agora conta com um aplicativo de realidade aumentada. Já já você confere os detalhes.
estamos de volta. Seja bem-vindo mais uma vez. O desemprego caiu no Brasil no trimestre encerrado em abril. Segundo o IBGE, o índice ficou em 10,5% e esse é o menor nível desde 2016. Os números do IBGE mostram a queda na curva do desemprego e confirmam a recuperação do mercado de trabalho no país. A taxa de desemprego do trimestre encerrado em abril foi de 10,5%, um recuo de 0,7% na comparação com o trimestre anterior e de 4,3% em relação a um ano. O índice também é o menor para o trimestre desde 2015, quando foram registrados 8,1%. Mas a falta de trabalho ainda atinge 11 milhões e 300 mil pessoas em todo o país. Outra boa notícia é que o número de pessoas ocupadas alcançou 96 milhões e meio, o maior da série histórica iniciada em 2012, com uma alta de 1,1%. Por outro lado, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado foi de 12,5 milhões de pessoas, o maior da série histórica do IBGE. E a má notícia é que a renda caiu em um ano. O rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.569, apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior, mas redução de 7,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021, quando o valor registrado foi de R$ 2.790. O Catavento, Museu de Ciências de São Paulo, agora conta com um aplicativo de realidade aumentada. A plataforma usa a inteligência artificial para reconhecer as imagens focadas pela câmera de celular. Vamos entender melhor. Até algum tempo atrás, quem vinha ao Museu de Ciências de São Paulo já se impressionava muito com o que via e experimentava. Mas agora a experiência de quem passa pelo Catavento ficou ainda mais tecnológica com o uso da inteligência artificial. Basta focar a câmera do seu celular para um dos experimentos selecionados e então clicar neste botão aqui para ter acesso a conteúdos exclusivos em algumas das atrações aqui do Museu Catavento. Este aplicativo está disponível para os sistemas iOS e Android. E aí é só seguir as instruções. O Catavento é um museu de ciências e tecnologia, né? Então a gente... claro que o Museu de Tecnologia hoje em dia tem que ter um aplicativo, então a gente pensou na primeira fase desse aplicativo seria ter um aplicativo de realidade aumentada sobre... nessa primeira fase a gente abordou a história do edifício, então a história do ecletismo. Muita gente vem aqui no Catavento e olha esse edifício e fala assim, por que aqui tem um cachorro? Por que esses elementos que parecem um castelo? Aqui morou um rei, aqui morou uma rainha. Essas perguntas todas são respondidas por meio de conteúdos em áudio, vídeo, animações e até quizzes de 3 experimentos do museu, como os cachorros que o gerente de conteúdo citou. Aqui, por exemplo, você pode ver raça amigo em posição de vigilância. Museu de Ciências também é história. A história é uma ciência, né? São as ciências sociais, não as ciências humanas. Então a gente tem inclusive um andar inteiro dedicado à história, aí às ciências aplicadas, né? Nanotecnologia, a história da arte até, a história do próprio palácio. E com o aplicativo tem visita guiada sem precisar de guia. Aqui nesse ponto, por exemplo, do aplicativo, você pode ver o significado desses brasões com nomes das cidades do interior de São Paulo. E quando o assunto é tecnologia, esta outra parte do museu chama a atenção. Aqui é possível fazer uma imersão na pré-história para conhecer os dinossauros brasileiros em realidade virtual. Então você está com óculos e você vê na sua frente os dinossauros que habitaram o Brasil, em diversas regiões do Brasil. É super bacana, todo mundo fica muito impressionado e conhece realmente os dinossauros que habitaram o nosso país, né? É muito interessante. Mas essa é só uma pequena parte do museu que tem muito a ensinar, como afirma esta professora, que trouxe os alunos para complementar o que aprenderam em sala de aula.
Nós estudamos todo esse conteúdo, sistema solar, a natureza, estudamos no primeiro trimestre e como fechamento de todo o aprendizado que eles tiveram, nós escolhemos o Museu Catavento. Aqui os visitantes passeiam entre os mistérios do corpo humano, se encantam com o borboletário e com o mundo das abelhas e se reconectam com as descobertas da física e química. A gente tem 13 mil metros quadrados de área expositiva falando sobre universo, falando sobre vida, sobre engenho, sobre sociedade, com equipamentos interativos para toda a população. Mas entre as atrações que mais chamam a atenção, essas se destacam. O submarino, onde é possível simular uma viagem ao fundo do mar, e a nave espacial, que transforma o visitante em um astronauta. Aprendendo bastante aqui hoje, Thierry? Sim. Muito bom ficar aqui. Vai voltar para casa com mais bagagem, né, mamãe? Com certeza. Vamos, até porque a gente faz comparação, né, com algumas coisas que a gente já viu, aí é legal. Você recomenda? Muito, muito. Desde criança pequena até adulto, é muito novo, né? Tudo. Passeio para a família toda? Família toda. Para quem quer aprender e se divertir, fica a dica. O Museu Catavento está localizado na Avenida Mercúrio, no centro de São Paulo. As visitações acontecem de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, acesse museucatavento.org.br. Um ótimo passeio para aprender brincando. Cientistas australianos anunciaram a descoberta da maior planta do mundo, uma erva marinha que chega a 200 quilômetros quadrados de extensão, segundo o jornal britânico The Guardian. A equipe de cientistas estima que a erva marinha da espécie Posidonia australis tenha pelo menos 4.500 anos. Foram coletadas amostras de brotos de ervas marinhas do outro lado da baía e a equipe examinou 18 mil marcadores genéticos para criar uma impressão digital em cada um. E a resposta surpreendeu. Havia apenas uma, que se expandiu mais de 180 quilômetros em Shark Bay, tornando-se a maior planta conhecida na Terra. Ela também se destaca por sua resiliência, pois experimentou uma ampla gama de temperatura e salinidade, além de condições extremas de luz alta, circunstâncias que juntas seriam muito estressantes para a maioria das plantas. Os cientistas montaram uma série de experimentos para entender como essa planta sobrevive e prospera sob condições tão variáveis. Essa edição fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até mais.